Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a Bíblia em um texto de Mateus 19, do 1 ao 12, e nós vamos aprender aqui de Jesus algo muito importante. Talvez seja um tema polêmico, mas que Jesus vai nos ensinar aqui. E o texto diz assim, olha só. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se é esta a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então nós vemos que Jesus vai ensinar aqui, em mais um daqueles embates que ele tinha com os religiosos da época, com os fariseus, sobre o divórcio, separação. E diz o texto, no 1, que Jesus concluiu essas palavras, deixou a Galiléia e foi para a Judéia, além do Jordão. Que palavras são essas? Os ensinamentos de Jesus. Jesus, o evangelho dele, a parte principal e mais extensa do evangelho dele, foi dado ali na Galiléia, ao norte de Israel. E terminando esse ministério, ele parte para o sul, para a Judéia, para aquilo que a gente chama de paixão, que é a via crucis, o caminho para a cruz, né? Então, Jesus concluiu essas palavras. E é interessante porque, concluindo essas palavras, no capítulo 18, no finalzinho do 18 ali, ele mostra e ensina sobre o perdão. E logo após, no capítulo 19, ele fala sobre o casamento. Então, há uma sequência lógica aqui no texto, e é interessante como o texto se desenvolve, mostrando que o Evangelho de Jesus é para ser visto e entendido como um todo, né? Que uma coisa não é verdade sozinha, ela precisa de um contexto todo ali. E é interessante porque muitas vezes a gente precisa perdoar mesmo, né? Nas nossas relações aí, no casamento e tal, precisa do perdão, e eu queria deixar isso aqui estabelecido, né? Concluindo essas palavras, olha só, Jesus tinha acabado de falar sobre o perdão e agora vai falar sobre o casamento. E nesse caminho, né, da Galiléia para a Judéia, seguiam muitas multidões e Jesus as curava. Curava, é claro, de necessidades físicas, um cego voltar a enxergar, um surdo voltar a ouvir. E aqui Jesus vai curar também, mas é uma cura emocional, uma cura de relacionamentos. As palavras de Jesus aqui vão trazer cura nesse momento. O texto, mais uma vez, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus e nos mostrando as verdades do reino de uma forma bela aqui, né? Literalmente. Literariamente, né? Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Olha só, nesse momento aqui, chegavam os religiosos da época, os fariseus, que gostavam de ser rígidos na lei e gostavam de se apresentar como religiosos, bem espiritualizados, e perguntaram a Jesus, né? Perguntaram não, experimentavam Jesus, ou seja, testavam Jesus, né, na sua capacidade de coerência, de conhecimento
da palavra. É interessante porque eles não queriam aprender do mestre, eles queriam testar, colocar Jesus contra a parede mesmo. E diz assim, olha, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles já foram no tema espinhoso, uma pergunta capciosa aqui, porque Jesus, se ele respondesse de uma forma, talvez fosse contra a lei de Moisés, que permitia dar carta de divórcio. Se respondesse de outra forma, talvez fosse contra algum outro preceito fundamental. Então, eles queriam realmente colocar Jesus em uma situação constrangedora ali. Mas nós estamos falando de Jesus, né? O verbo vivo, ou seja, ele é o grande mestre e saía, como ele saiu naquela vez que eles tentavam também colocar Jesus contra a parede sobre os impostos, se ele respondesse de uma forma, estaria errado. Se ele respondesse de outra, estaria errado também. E o que Jesus faz? Olha só como é que é interessante. 4. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Olha só que interessante. Eles foram um tema espinhoso, e nesse momento que eles queriam um sim ou um não de Cristo, o que ele faz? Ele volta aos preceitos mais fundamentais, aos princípios, à criação. O que Deus quer de nós desde o princípio? É isso que Jesus faz aqui. Volta lá para Gênesis. O que Deus fez e o que Deus estabeleceu desde o princípio? É isso que ele quer para nós. Ele fala, olha, os criou homem e mulher. O que ele quer dizer? Criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Ah, Misael, mas a mulher tudo bem, ela foi criada e foi dada ao homem como auxiliadora, o seu desejo será para o seu marido, então ele criou a mulher para o homem. Mas o homem para a mulher? Sim. Desde o princípio, o homem tinha essa necessidade de uma companheira. Tanto que, ao dar nome aos animais, o homem não achava uma companheira para si, tinha essa necessidade. Mesmo ele tendo uma relação íntima com Deus, e Deus o visitava ali no jardim, mesmo assim, ele se sentia vazio sem uma companheira. Porque ele tinha uma relação com Deus espiritual, mas ele é um ser também emocional, carnal. Então ele precisava de uma companheira para compartilhar as coisas físicas e banais da vida, né? Então, é isso que Jesus estabelece aqui, ou os relembra, né? Que o homem é para a mulher e a mulher é para o homem. Os dois são de mesma natureza, né? São de mesma natureza, e fala que por essa causa deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, ou seja, de dois de mesma natureza se tornam um. O que isso fala pra gente, né? Fala também sobre a própria natureza de Deus, que são três, mas são um, né? De mesma natureza. E no casamento, o homem e a mulher se tornam um e dão origem a um terceiro, que é a sua prole. Então são verdades espirituais. O casamento foi estabelecido por Deus, e aqui ele fala, deixa o homem, pai e mãe, se una à sua mulher, é um mandamento de Deus aqui, é um estabelecimento de Deus aqui, é uma verdade espiritual. O casamento foi criado por Deus e o casamento é espiritual. Não é só pelo amor, não é só como uma instituição social da sociedade, nada disso. O casamento é uma verdade espiritual. Os dois se tornam uma só carne. E é tanto que a relação de pai e filho, de mãe para filho, principalmente, né, a mãe, é forte também. Mas ela tem uma data limite. Que o homem, quando cresça, ele deixe a mãe e o pai e se una à sua mulher. Se una à sua mulher, né? Ou seja, por mais forte que seja qualquer outra relação que nós tenhamos, a mais primordial de todas é o casamento. Porque ela não tem data limite. Ela é uma união carnal, visceral. Os dois se tornam uma só carne. Então, a instituição mais primordial e criada pelo próprio Deus para nós é o casamento.
tanto que o núcleo familiar do casamento é base para toda a sociedade humana, né? Toda a civilização, qualquer ser humano que pisou nesse planeta, teve o seu pai e a sua mãe que se uniram ali para gerá-lo. Então, é a instituição do casamento que nós estamos falando aqui. E é isso que Jesus fala, olha, se foi Deus quem fez isso, se é uma verdade espiritual, se ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, então, se Deus uniu, que não separe o homem. Ou seja, ele já respondeu a pergunta deles, né? A gente pode dar carta de divórcio à nossa mulher? Ué, mas por que você quer dar carta de divórcio? Se foi Deus que instituiu esse casamento. Se foi Deus quem criou você para ela e ela para você, né? Então, Jesus dá aqui a resposta que eles necessitavam de forma que eles já sabiam dessas verdades e não estavam se lembrando. Às vezes, a gente só precisa ser lembrado daquilo que a gente já sabe, né? A gente, às vezes, estuda tanto a Bíblia e tal, mas cai em uma que, pelas idas e vindas da vida, pelas ondas de doutrina que aparecem no mundo, a gente se esquece das verdades mais fundamentais, mais primordiais da fé. Então, é interessante a gente fazer esse exercício de sempre voltar ao início, né? Sempre retornar às verdades. Leia, né, Gênesis 1, 2, ali, para ver, olha, com que objetivo Deus criou o homem, com que objetivo ele instituiu o casamento, criou a mulher ali e tal. Como é que isso aconteceu e tal, para que a gente entenda a natureza das coisas, porque a gente se perde, né? A gente nasce, cresce e, de novo, com as idas e vindas da vida, a gente se esquece de quem a gente é, do porquê da gente estar aqui e do porquê das nossas relações, do porquê do casamento. Então, é interessante fazer esse exercício dentro do próprio casamento, né? Olha, por que eu estou com ela? Porque eu a amo e o meu coração é para ela. É tão interessante que Deus não só instituiu o casamento e o deixou por assim mesmo, né? Ele colocou algo que os unisse, né? A necessidade física também e emocional. Então você está ligado emocionalmente com aquela pessoa. E é tão verdade o casamento que as duas pessoas se unem de diversas formas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, os dois se tornam uma só carne. E por que de existir isso? De novo, um indicativo da própria natureza de Deus, para você ver o quanto que isso é importante. Replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles eram estudiosos da lei, né? Eles falaram, olha, tá, a gente entende que Deus criou o homem e a mulher, um para o outro, e instituiu o casamento. Então, por que Moisés, né, falou que a gente poderia dar carta de divórcio? E, de fato, foi Deus quem instruiu Moisés a permitir que os israelitas ali, naquele momento, dessem carta de divórcio. Não foi uma instituição criada apenas pelos homens, não, foi permitida por Deus, e Jesus vai explicar isso, olha, respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, ou seja, Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração de vocês. É como que talvez aqui você pense que eu estou fugindo um pouco do tema, mas não, olha só. Sabe aqueles países que tem muitos usuários de droga, por exemplo, e eles criam clínicas para que os usuários possam usar as drogas de forma mais segura possível e tal? Esse exemplo me veio à cabeça, mas faz total sentido. É uma contenção de danos ali, né? Tá, eu sei que você tá perdido, tá entregue às drogas, se eu tentar tirar você dessa vida, você não vai conseguir.
vamos então fazer de uma forma que você não use uma seringa contaminada, possa usar da forma mais segura possível. Então é uma contenção de danos. Foi o que Deus fez, basicamente ali, né? Olha, o ser humano tem um coração enrijecido, duro, ele se uniu a essa mulher, mas por algum motivo ele não quer mais ela, por egoísmo, por pelo simples fato dele deixar de gostar daquela pessoa, não me faz mais bem, né? É egoísmo, é materialismo, né? Aquela pessoa não me traz nada de bom agora, não sacia mais as necessidades que eu tenho, então eu vou abandoná-la. E, de novo, o casamento não é baseado apenas no amor, né? O amor é uma consequência daquilo que é uma instituição de Deus. Deus deixou o amor para que essa instituição se propagasse da melhor forma possível. Mas é uma instituição de Deus. Ela não pode ser abalada. Você tem que cultivar coisas boas para que seja a melhor experiência possível. E o casamento se estabelece na compreensão e num coração contrito. Lembra que no 18 ele falava do perdão? Pois é, o coração contrito, o coração que perdoa, ele mantém isso firme, mas o coração enrijecido, duro, uma pessoa magoada, né? Ele vai procurar esse artifício do divórcio. E Deus, em certa medida, permitiu que isso acontecesse da forma mais segura possível e mais estabelecida e formal possível, para que não virasse bagunça, né? Aí eu caso, descaso, recaso com a mesma pessoa depois, né? Tem um texto em Deuteronômio que fala, olha, você pode até se divorciar, mas você não pode voltar para a mesma pessoa. Senão você vai casar com ela, separa. Casa com ela depois, separa. O que quer dizer isso? Não tem uma verdade ali, né? Não tem um compromisso real. É uma brincadeira, vira uma brincadeira, né? Eu vou, eu volto e tal. Então Deus fez com que o divórcio fosse da forma mais institucionalizada possível. Tinha que dar uma carta de divórcio, que no texto fala. Então por que Moisés falou para a gente dar uma carta de divórcio? Ou seja, institucionalizar, né? Para que aquelas pessoas pudessem realmente estar separadas, e é isso que o divórcio quer dizer, separadas, e não houvesse mais essa ligação física forte, espiritual que deveria ter, né? Então, em certa medida, isso foi permitido por Deus para contenção de danos maiores, né? Para a sociedade e que não se propagasse a lascívia, a imoralidade na sociedade. Mas Jesus fala, olha, respondeu Jesus no 8, né? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, que ele estava falando, né? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, o ponto central aqui é que o casamento é a união de dois em um. E isso fisicamente, materialmente, se consolida na relação sexual, onde os dois corpos se unem, né? Os dois corpos se unem. Então, o casamento, ele é validado, tinha esse costume antigamente, né? Ele é validado quando houvesse a primeira relação sexual dos dois. E Jesus fala aqui que se não houver uma quebra disso, dessa união, não é para haver separação. Então, quando há uma relação sexual fora do casamento, uma traição, o que isso quer dizer? Que essa união está sendo
desvirtuada, está sendo quebrada. Ou seja, eu estou me unindo a outra pessoa. Então, essa pessoa que foi traída, ela tem total aval para falar, olha, essa aliança física, espiritual, emocional foi quebrada. Então, eu não estou mais ligado a essa pessoa. Ela pode se separar e casar com outra. É isso que o texto está mostrando aqui. Então, se há uma relação sexual fora do casamento, quer dizer que essa pessoa que cometeu esse adultério, ela está optando por quebrar a aliança que ela tinha com a esposa, né, ou com o marido, no caso, e formar uma nova aliança com outra pessoa. É isso que a relação sexual quer dizer. Hoje é claro que a relação sexual está banalizada na sociedade, mas aqui a gente está falando de princípios bíblicos, princípios espirituais, não é? Então, o que a relação sexual quer dizer? Quer dizer que você está ligado espiritualmente com aquela pessoa, emocionalmente com aquela pessoa. Tem uma ligação carnal, física, com aquela pessoa e a aliança está estabelecida. A partir do momento que você tem relação com outra pessoa, há uma quebra de aliança. Então, há motivo para haver a separação. E quando há separação, é separação de fato. Não tem mais nada a ver com aquela pessoa. É claro que essa lei é uma lei que permite a separação, mas não é uma obrigação. Se a pessoa foi traída, quer, ainda assim, com o coração contrito, quer perdoar, né? Lembra do perdão, quer perdoar e retornar à aliança primeira, ela pode. Isso pode acontecer naturalmente. E há casais que optam por isso, né? Houve uma traição em algum momento, a mulher ou o homem perdoou o seu companheiro e voltaram ao normal. Mas, se a opção for por separação, está totalmente validada pela Bíblia. E Jesus fala que essa é a única maneira de haver separação, né? A única maneira de haver separação. Misael, de fato, é a única maneira de haver separação? Existem algumas situações bem específicas que a Bíblia vai trabalhar. Paulo, por exemplo, fala isso, se eu não me engano, em Coríntios. Fala que se uma mulher, por exemplo, casar com uma pessoa que não é convertida, Deus, por exemplo, há um casamento ali, né, os dois são ímpios, não servem a Deus. E a mulher vai lá e se converte a Deus, o que é muito comum, né, na nossa sociedade. A mulher vai lá e se converte. E o marido não aceita. E o marido vai e abandona o lar. Então, Paulo vai orientar que se o homem não aceitou e abandonou o lar, aquela mulher está livre. Há uma separação de fato, porque o marido dela não abandonou. Ela estava ligada com alguém que não era da mesma natureza que ela, ou seja, era um ímpio, e esse que não era da mesma natureza, né? Eu estou falando de mesma natureza, mas eu quero dizer com os mesmos ideais de vida, com a mesma visão de mundo, né? Essa pessoa decidiu sair do casamento, abandonar essa aliança, ela está livre para isso, né? A mulher, o homem está livre para separar e ter um novo casamento. Fora essas duas situações bíblicas, não há mais respaldo para a separação. Então, é importante que você tome cuidado antes de casar, porque é uma aliança para a vida, né? Para a sua vida inteira, até que a morte os separe, né? Então, tem que ter muito bem isso, tem que ter isso muito bem estabelecido na sua mente, porque não é uma brincadeira de criança, é algo para a vida, né? Ah, Misael, mas tem alguma outra situação? Eu costumo dizer que tem uma palavra de Jesus que é bastante interessante e você vai entender. Olha, Jesus fala assim, olha, misericórdia quero e não holocaustos. Misericórdia quero e não holocaustos. Tem alguns casos específicos que, de novo, a mulher é cristã, né, e tal, e o homem não é.
e o homem começa a agredir essa mulher fisicamente. Então ela está ligada a um homem que não é de mesma natureza que ela. E o homem começa a agredir ela, agredir. Seria muito maldoso da minha parte dizer para essa mulher manter o casamento com esse homem, né? Se for uma opção dela, maravilha. Mas o que a gente orienta é que a misericórdia, né, precede qualquer outro mandamento, né? Qual é o maior mandamento? Amar o próximo. E eu estou amando esse homem ou essa mulher, essa pessoa, se eu quero a constituição física dela preservada, né? Então, existem momentos que é espinhoso. De novo, é um tema espinhoso, por isso que os fariseus perguntavam para Jesus, né? É um tema espinhoso. Então, se há essas situações bastante incomuns, né? Onde há violência, onde há perigo de morte, então o conselho é que a pessoa se resguarde, né? Porque também é uma quebra de aliança, né? É você ferir a si mesmo, você está ferindo a outra pessoa. Então você está quebrando a aliança que você tem, né? Você está destruindo a outra parte da aliança. E essa outra parte, ela tem que se resguardar, né? Então são temas espinhosos. Você não tem um texto muito bem claro sobre isso na Bíblia. É claro que a Bíblia não vai tratar de todos os temas que existem na sociedade, mas ela dá indícios. De novo, misericórdia quer, então há de ter misericórdia nesses casos, né? Para além disso, não vejo nenhum outro caso que a separação seja algo tolerável pela Bíblia ou incentivado pela Bíblia, né? O mandamento principal é: o que Deus uniu, não separe o homem. Então, o divórcio são casos extremos de traição ou abandono de lar. Esses são os casos bíblicos. Ou algo muito de misericórdia com a pessoa, quando há perigo de morte para outra pessoa, você não vai aconselhar aquela pessoa a estar na mesma casa onde ela corre um perigo de morte. Então, nesses casos específicos extremos, há um respaldo bíblico para que a gente possa falar em separação. Fora isso, não existe nenhum. E os discípulos, vendo isso, vendo essa explicação de Jesus, eles falaram no 10: então, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Então é melhor que eu não case do que ficar ligado a essa pessoa pelo resto da minha vida, né? Então, Jesus falou: olha, então nem todos são aptos para não casar, né? Nem todos são aptos para não casar e para casar. Então, o que Jesus está falando aqui, ó? No 11, né? Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, esse conceito de permanecer no casamento para todo um sempre, né? Nem todo mundo está aberto a isso. De novo, por causa da dureza do coração. E também nem todo mundo está apto para não casar, né? Eu acho que é isso que Jesus queria falar aqui, na verdade. Nem todo mundo está apto para não casar, né? Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros a quem a si mesmos fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então, olha só, quais são os motivos de não casar? Há eunucos de nascença, algum problema físico, emocional que aquela pessoa tem de nascença, que ela já nasce meio assexuada, então ela não vai casar mesmo, não tem essa necessidade pelo casamento, então por algo próprio à realidade daquela pessoa ela não casa.
Há outros que os homens fizeram eunucos, né? Foram escravizados ou foram castrados. Outras pessoas o fizeram eunuco. Ou aqueles que decidiram por não casar para manter uma vida espiritual, que é o próprio caso de Jesus, dos discípulos, né? Que decidiram não casar para que eles tivessem talvez mais tempo, mais disposição, mais liberdade de anunciar o evangelho. Fora esses casos, a orientação é que haja o casamento, sim. Então, se você não tem um ministério muito claro de Deus para o evangelho, para espalhar o evangelho, ou se você não nasceu com algum problema físico, emocional de nascença, a orientação é que todos se casem, é que todos estabeleçam o casamento, porque não é bom que o homem esteja só. E voltando de novo ao texto de Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Então, o casamento não é só um estabelecimento de Deus, mas é desejável e é orientado que haja casamento, né? Se você é jovem, procure se casar, né? Então, é esse o ensinamento de hoje, de Jesus. Demorou mais um pouquinho esse vídeo, mas eu espero que você tenha entendido. E tchau.